Então, eu quero desejar boas-vindas a todos, né? Nós vamos começar o webinar conhecendo o aplicativo Minhas Vendas, onde nós vamos demonstrar as funcionalidades do aplicativo, como fazer a instalação dele e como conectar ele ao RP DataSum. Então, algumas características que nós temos no aplicativo é a captação de pedidos de venda de forma online e offline, a visualização das informações de crédito de títulos dos clientes, por exemplo, acompanhamento dos pedidos já enviados para o RP e a configuração de perfis para usuários. Isso é muito bacana porque o aplicativo ficou bastante configurável, onde você consegue definir campos que vão aparecer, nível de informação para cada perfil de usuário, e a gente vai estar mostrando isso durante a apresentação. Agora eu vou fazer uma demonstração do aplicativo para a gente ver. Essa é a interface inicial do aplicativo, onde nós temos a interface de login, onde a gente vai colocar o usuário e senha. Lembrando que o usuário e senha do aplicativo vai ser o mesmo usuário do RP. Então, para cadastrar um usuário no aplicativo, deve-se ir lá no RP DataSum, no cadastro de usuários, e cadastrar um usuário lá. Lembrando que o aplicativo ele é voltado para o público que é o representante de vendas ou vendedor externo. Então, quando for configurado o usuário lá, é interessante também configurar o usuário comercial dentro do RP. Lá vai definir diversos níveis de acesso a informações também e alguns campos que devem aparecer habilitados ou não para o usuário, por exemplo. Então, aqui tendo um usuário já cadastrado, nós podemos informar que o usuário, nesse caso é o usuário 14, ele está relacionado a um representante lá no RP. Então, no próprio cadastro de usuário do RP, tem um campo onde você relaciona ao código de representante do cadastro de representante. Então, assim fica ligado o usuário ao representante que vai acessar o aplicativo. O alias da sua empresa. Então, o aplicativo ele é único. Ele está na loja, por enquanto ele está na Google Play. A gente tem intenção de o mais breve possível disponibilizar também para iOS. Voltando a falar do alias ali. O alias é algo que que a empresa vai solicitar. O aplicativo ele funciona um único aplicativo, como eu estava mencionando. Ele se conecta aos mais diversos ERPs dos clientes da TOTS. Então, o cliente da TOTS ele vai cadastrar o seu ERP na plataforma Mingle e ele vai cadastrar um alias. Eu vou mostrar logo em sequência como é feito esse cadastro também, como é feita a solicitação e o cadastro do alias. E através desse alias seria o nome do servidor do cliente TOTS, da empresa que pretende usar o aplicativo. Então, o usuário da empresa ele vai colocar o seu usuário, senha, mais o alias que é referente à empresa, que vai conectar no servidor da empresa. Nesse caso aqui, nós estamos usando um ambiente de demonstração, onde tem o DataSum instalado, e o alias para ele, um nome que nós demos para esse alias é o dev-mdf-demo. Dessa forma, para demonstração, dessa forma a gente consegue entrar no aplicativo e o aplicativo vai se conectar com esse servidor de demonstração. O Everson, só complementando ali, quando você falou de várias diferentes empresas, né? Cada empresa ela vai ter esse alias, né? Então, a empresa A ela vai cadastrar o alias dela que vai conectar com a base de dados dela. Se a empresa B, né, ela vai ter um alias para a empresa B, né? Cada um com o seu espaço, o que vai conectar com a sua base de dados, né? Se eu tiver um representante que ele está cadastrado, né, e ele, nas duas empresas, são empresas que ele representa, que ele vende, né, e ele está cadastrado nessas duas empresas, ele pode usar o aplicativo e se logar em uma empresa e depois em outra empresa, né, então. Perfeito, muito bem, é isso mesmo, Serlei. Então, ele pode também trocar, no aplicativo ele pode trocar a empresa com que ele está trabalhando, né? Saindo da conta, né? Aqui no caso eu fiz login com o usuário 14. Então, ele teria a opção de sair da conta, voltar para a tela de login, trocar o alias e se conectar em outra empresa se ele representa mais de uma empresa.
Aqui no aplicativo, a primeira interface que nós vamos ver, entrarmos nele, vai ser os botões do menu principal dele, onde permite para nós realizarmos um novo pedido, uma nova venda, começar uma nova venda. A lista de pedidos que o representante tem acesso, a lista de clientes do representante também, relacionada à carteira do representante, né? E os títulos desses clientes. Então, novamente, lembrando que todos os dados que estão aqui estão relacionados ao representante que está conectado no aplicativo. Abaixo aqui nós temos 3 botões. O primeiro botão é o início, que mostra essa interface. O segundo é o de notificações. Aqui vão aparecer todas as notificações de integração de pedidos, algum erro que dá na integração, algum erro de negócio. Então, o usuário vai ser notificado do que está acontecendo com os pedidos que ele abriu nessa interface de notificações. A próxima interface que nós temos aqui é de configurações. Ela permite a sincronização de dados. Então, nós estamos vendo aqui que a última sincronização de dados foi feita às 14h09. Por quê? O aplicativo, toda vez que você conecta no aplicativo, ele busca os dados da empresa, que você acabou de colocar o alias ali. Com o alias, ele identifica no Mingo quem que é o servidor que ele deve buscar dados e bate no servidor da empresa que está usando o aplicativo. E retorna os dados para o aplicativo e ele guarda esses dados de forma offline. Lembrando novamente que mais para frente a gente vai ver a configuração desses dados também, quais podem retornar. Então isso é bastante configurável. Você consegue limitar quais dados vão para cada perfil de usuário. Se o usuário quiser, a qualquer momento que ele tiver internet, e ele quiser sincronizar os dados, basta clicar no botão sincronizar, que os dados vão ser sincronizados automaticamente para ele. O aplicativo também, em background, ele atualiza de tempos em tempos esses dados também. Então ele sempre busca, por exemplo, eu liberei uma condição de pagamento para o representante utilizar no aplicativo. E a gente trocou lá no cadastro do RP, a gente trocou alguma informação. No momento que é trocada a informação no cadastro do RP, ele guarda uma informação falando, eu atualizei a condição de pagamento. Então, o aplicativo, quando ele tiver a internet, ele fizer a sincronização, ele vai buscar essas alterações, apenas a alteração dessa condição de pagamento, e vai trazer para o aplicativo. Então, assim já vai estar atualizado também os dados aqui. Algumas informações para suporte nós temos aqui embaixo também, na seção dados do aplicativo, onde vai aparecer a versão do aplicativo, a versão da API que está sendo utilizada e o alias que está utilizando. Voltando à interface principal, nós vamos fazer a inclusão de um novo pedido. Então vamos clicar no botão Novo Pedido. Ele nos levou para a interface para a seleção de cliente. A busca de cliente nós podemos fazer ela pelo nome abreviado ou código do cliente. Então conforme nós vamos digitando também, ele vai encontrando os dados. Quando eu clico sobre o cliente, ele vai perguntar se realmente é para esse cliente que eu quero abrir o pedido. Vamos confirmar, abrir novo pedido. E o aplicativo entrou no cabeçalho do pedido. Já posicionado para o cliente que eu selecionei para iniciar o pedido, ele traz alguns campos aqui. Como estabelecimento, canal de venda, condição de pagamento, tabela de preço, campos relacionados ao cabeçalho do pedido. Alguns campos têm a função de pesquisa também. Outra coisa interessante que nós temos também, nós podemos ir pesquisando, coloca o código de informação que nós queremos, por exemplo, aqui de estabelecimento, ele vai filtrar o estabelecimento para nós podemos selecionar e aplicar no campo. Uma coisa interessante também é sobre o canal de venda. Quando nós selecionamos um canal de venda, nós temos o cadastro lá no RP também, onde nós relacionamos ao canal de venda diversas informações. Então, quando selecionamos um canal de venda, ele pode atribuir condição de pagamento, tabela de preço e algumas outras informações também que nós cadastramos lá no canal de venda. Então, ele já faz isso por default para nós. Lá no cadastro de perfis também do aplicativo, nós vamos ver em sequência, é possível setar valores padrões também para cada campo. Então, por exemplo, essa condição de pagamento 221, ela está vindo de um valor padrão que nós setamos para esse perfil. Depois que o usuário avaliar os campos que estão preenchidos já aqui, preencher alguma informação do cabeçalho, ele vai para a tela de seleção de itens para o pedido. Aqui nós temos a busca de produtos, de itens, né? Onde é possível colocar imagem para os produtos também.
Nesse ambiente a gente não cadastrou uma imagem, mas eu posso mostrar para vocês. Quando for mostrar lá na loja, a gente tem algumas imagens lá. Fica muito bacana colocar a imagem aqui, fica mais visível até para o usuário encontrar os produtos também, né? Existe a busca de itens por código. Nos itens, para adicionar, a gente pode selecionar se houver mais de uma unidade medida, nós podemos selecionar, colocamos o código, a quantidade de produtos que nós queremos e adicionamos ao pedido. Dá a mensagem que foi adicionado com sucesso e acrescenta o número 1. Nós podemos tanto digitar a quantidade, né, ele vai abrir o teclado do celular, quanto clicar nos botõezinhos mais e menos ali para aumentar a dificuldade. O preço também aqui ele vem da tabela de preço dos produtos e ele pode ser trocado também conforme a unidade de medida, o preço pode variar também conforme a quantidade mínima. Então segue as regras do que foi cadastrado na tabela de preços também. Então adicionamos 2 itens, agora nós vamos confirmar. Na confirmação do pedido, nós temos o cabeçalho, onde a gente pode reavaliar os dados que informamos no cabeçalho. Se tiver tudo aqui, confirmamos os itens, nós selecionamos na pesquisa de produtos. Temos uma prévia também do valor já calculado, lembrando que este valor é sem imposto. Todo imposto todo o cálculo do pedido, ele vai retornar para nós depois que integrarmos com o RP. Então vamos concluir o pedido, vamos enviar para o RP vai fazer o cálculo e vai devolver uma notificação para nós falando quanto que ficou o resultado final, o valor total do pedido, já calculado com impostos e tal. Nós podemos aplicar também descontos para itens. E aqui embaixo nós temos um campo onde nós podemos definir uma observação para aprovação do pedido. Nas configurações do aplicativo, lá dentro do RP, nós temos um campo onde nós podemos definir se os pedidos que entram pelo aplicativo, eles passam por aprovação ou não, por um processo de aprovação. Passando pelo processo de aprovação, esse campo vai ser habilitado, onde o usuário poderá digitar uma informação, uma descrição aqui, para o usuário que for aprovar esse pedido lá no RP, identificar o motivo que ele está pedindo, solicitando aprovação, uma priorização. Então essa é uma comunicação que vai chegar lá para o aprovador de pedido. Nós ainda podemos aqui voltar e adicionar mais itens. Se desistir de adicionar o pedido, podemos remover ou confirmar. Quando nós confirmarmos, o aplicativo ele vai perguntar para nós: deseja salvar e enviar? Ou seja, esse botão ele já deixa o pedido pronto para ser enviado para o RP. Então, se houver na internet já conectado, ele vai já fazer a sincronização e vai enviar o pedido para o RP. Se não houver internet, ele vai aguardar. E quando houver internet, ele vai disparar o envio do pedido para o RP, fazendo a integração. Nós temos também a opção de salvar no aplicativo. Essa opção é quando o usuário, o representante que está utilizando o aplicativo, ele deseja manter o pedido por enquanto só com ele para uma edição, enquanto ainda ele não quer que seja enviado para a empresa esse pedido. Nesse caso, eu vou clicar em salvar e enviar para a gente ver como é feita a sincronização e o envio para o RP. Então aqui nós voltamos para a tela de lista de pedidos, que direciona para a lista de pedidos, onde nós temos todos os pedidos que ou que foram cancelados, foram faturados ou que foram implantados já. Nós temos também a aba de pendente. Então, por exemplo, ele fica essa nuvem, esse ícone de nuvem aqui no aplicativo, informando que esse pedido ainda não foi sincronizado com o RP. Ele está pendente. Nós temos também aqui pedidos que estão pendentes de aprovação. Então, vamos supor lá o vendedor, ele tem um pedido que não foi aprovado ainda, onde ele vai consultar, ele abre a lista de pedidos, vem em pendentes e verifica se existe alguma pendência, se ele está pendente de aprovação ou se ele foi reprovado. No caso dele, se o pedido for reprovado, ele pode ser detalhado e vai aparecer informação, a gente pode editar o pedido que foi reprovado e o usuário que reprova o pedido, ele pode colocar uma informação que vai aparecer no pedido também, explicando por que foi reprovado. Então o usuário tem a possibilidade, o vendedor tem a possibilidade de alterar esse pedido, alterar alguma situação que está no pedido impedindo a aprovação dele e enviar novamente para o aprovador concluir a aprovação. Por exemplo, aqui, nós já podemos ver que não existe mais o ícone de nuvem, né? Esse pedido provavelmente já foi integrado. Vamos voltar na tela inicial.
O que eu estava mencionando há pouco aqui é sobre as notificações. Então, nós temos uma notificação aqui do pedido que nós acabamos de abrir. As notificações, detalhar elas também. Então, aqui está dizendo que o pedido foi implantado com sucesso. Essa é uma mensagem que vem lá do RP. Qualquer mensagem de erro do RP, ela vai aparecer aqui também. Por exemplo, um problema de negócio, ou mesmo um problema de integração, ele vai aparecer aqui para nós. Se houve algum problema de negócio, que o usuário precisa alterar, por exemplo, uma tabela de preço que não está mais disponível, por exemplo, ele vai aparecer uma notificação de erro, e nessa notificação de erro, o usuário pode clicar para resolver o problema. Quando ele clicar para resolver, ele vai ser direcionado para o pedido que está com o problema, em modo de edição já. Então, ele vai ser direcionado para essa tela, e ele pode editar o pedido, editar a informação que está incorreta, e enviar novamente. Confirma e envia novamente, e a integração vai... não foi corrigido, ele vai receber daí uma mensagem falando que o pedido foi implantado com sucesso. Então, aqui na lista de pedidos, né, nós podemos acessar ela também pelo menu principal do aplicativo. Aqui nós podemos buscar pelo número do pedido e fazer o filtro aqui, tanto dos pedidos dos clientes quanto de todos os pedidos que já foram implantados com sucesso. Na lista de pedidos, nós temos a busca apenas pelo número do pedido, mas nós podemos também buscar por cliente. Por exemplo, se entrarmos na lista de clientes, na carteira de clientes, vamos digitar o nome de um cliente aqui. Lembrando que a pesquisa funciona tanto por código de cliente quanto pelo nome abreviado e nome. Vamos selecionar um cliente. Aqui nós estamos no detalhe do cliente, onde nós temos todas as informações que o aplicativo dispõe do cliente e informações de crédito. A informação de crédito é basicamente o mesmo que é informado lá no cadastro no programa de consulta de crédito dentro do RP. Então essas informações serão as mesmas. Também na configuração do aplicativo nós podemos definir se a atualização dos dados de crédito ela vai ser online, ou seja, toda vez que o usuário clica aqui. Então para isso seria necessário a internet disponível. Se não houver internet disponível, os dados que vão estar aqui não serão os dados atualizados, mas serão os dados da última sincronização que o aplicativo fez. Ou seja, da última vez que ele teve internet disponível para ele, ou se ele acabou de entrar no aplicativo, ele também vai ter essas informações atualizadas. Tendo internet, ele busca direto as informações do RP aqui e mostra atualizados. Uma configuração também que permite fazer, quando a empresa tiver muitos registros, por exemplo, muitos títulos, pode gerar impacto de performance para mostrar as informações de crédito. Então, nós temos também a possibilidade de execução via servidor RPW, que é um agendador, né, que ele faz todo o cálculo do limite de crédito que os clientes têm e deixa disponível para, durante a sincronização dos dados, esses cálculos, essas informações já estiverem disponíveis também. Então, aqui no detalhe do cliente, nós podemos ver as últimas vendas que foram realizadas por ele, iniciar um novo pedido ou ver títulos. Se viermos aqui nas últimas vendas, então já estão filtrados pelos pedidos que pertencem apenas a esse cliente. Nós podemos iniciar um novo pedido desse cliente que está posicionado também, ou visualizar os títulos dele. Lembrando também que se tiver configurado as informações de crédito para os clientes de forma automática, as informações não serão carregadas aqui, serão carregadas apenas uma informação falando que o crédito é automático e a abertura de pedido estará disponível sempre para esse cliente.
Voltando à tela inicial, nós temos também a interface de títulos dos clientes. Aqui nós temos os títulos de todos os clientes e nós podemos buscar por título, pelo código do título, né? Ou pelo código do cliente. Então, só relembrando que aqui, se você selecionar cada cliente, também você pode ver os títulos deles já filtrados também. Voltando para a lista de pedidos, por exemplo, só se quiser cancelar um pedido, também está disponível o botão cancelar aqui, ou visualização dos itens que foram solicitados nesse pedido. Ao clicar no botão cancelar, o motivo do cancelamento do pedido. O motivo interno, que é um código que nós utilizamos dentro do DataSul, ele é configurado num campo de configuração também. Então aqui só vai a informação e ele entra com o motivo que foi configurado para esse perfil de usuário. Bem, então acho que basicamente são essas funcionalidades que nós temos atualmente no aplicativo. Para vocês encontrarem o aplicativo na loja, basta ir na loja do Google Play e colocar na busca ali Minhas Vendas TOTS. Então aqui nós vamos ter o aplicativo disponível para instalar. E esse vai ser o ícone quando ele estiver instalado no smartphone. Então ele já está disponível aqui na loja. Aqui com relação às imagens não consegui demonstrar ali para vocês, nós temos um exemplo aqui. É indicado que a imagem tenha transparência no fundo ou fundo branco. Né? Se for no formato PNG com fundo transparente, ele vai ficar sempre recortado e a imagem deve ser do tamanho quadrada também. Se for quadrada, é a mesma largura e altura, ele vai ficar sempre bem alocado na lista de itens. Agora a gente vai ver a configuração do aplicativo, como disponibilizar ele também para conectando ele ao RP. Né? Então são 3 passos básicos que nós devemos seguir. O primeiro passo é o proxy reverso, porque o aplicativo ele precisa buscar as informações, os dados do RP. Então, para esse proxy reverso, para buscar essas informações, ele tem que ter o proxy reverso, ou seja, tem que ter um web service disponível para o aplicativo chegar e buscar os dados no RP. Esse seria o passo 1, disponibilizar essa API para acesso externo. Nós temos o passo 2, que é o cadastro no Mingo. Com o cadastro no Mingo, nós vamos ter disponível o alias, e com o alias nós vamos conseguir chegar no servidor também, no DataSul que a empresa possui instalado. E o passo 3, que é a configuração do perfil para dar acesso finalmente aos usuários. Então nós vamos ver cada um desses passos agora também. Então. Proxy reverso. Proxy reverso é algo que é mais técnico para se fazer. Então, ele é a instalação de um web server. Mais comum utilizado é o Apache Tomcat ou o próprio ISS da Microsoft. Então, se vocês digitarem no Google Proxy Reverso Portais DataSul, ele já vai trazer 2 documentações para nós. Uma de como configurar o Proxy Reverso para os portais DataSul e outra que nós já temos abaixo aqui, o segundo link que trouxe no Google, que é a configuração de proxy reverso para DataSul FortiHF. Atualmente nós temos duas arquiteturas do DataSul, uma que é instalada em cima do web server JBoss e outra que pode ser instalada no Tomcat. Isso é uma questão de evolução natural do ERP, né? Então, existem hoje clientes trabalhando nas 2 arquiteturas. Então, vai ser conforme a arquitetura do cliente, conforme a arquitetura que a empresa estiver utilizando no seu ERP, ele vai selecionar o proxy reverso de uma forma ou de outra, que ele pode escolher uma ou outra documentação. Vou acessei aqui o primeiro link que a gente encontrou na busca do Google, ele já trouxe um documento aqui, pack de como fazer o proxy reverso. Nessa página a gente tem 2 guias, um para Apache Tomcat e outro para Web CSS. Então, baixando o PDF, vamos ter todas as informações necessárias para disponibilizar na internet a API necessária para o aplicativo se conectar. Então, nós temos bem detalhado todas as informações, sendo que aqui nessa documentação está faltando uma configuração. Esse é o arquivo de configuração, por exemplo, do Apache Tomcat, onde nós definimos um proxy de qual contexto vai ser acessado pelo JBoss. Para que serve o proxy reverso? O proxy reverso é um observer, é uma técnica que nós utilizamos de DMZ, zona desmilitarizada,
onde a internet só consegue encontrar a API que está dentro do RP sem acessar o RP. Primeiro ela acessa o proxy reverso, que é o servidor de aplicação Apache Tomcat ou ISS. Então, aqui nós liberamos qual proxy vai ser redirecionado. Então, apenas o que está configurado aqui é redirecionado para o servidor de aplicação onde está instalado o RP em si. Uma configuração não está disponível aqui ainda nessa documentação, mas eu vou voltar aqui na apresentação para mostrar para vocês qual que é. E é bem importante que ela esteja configurada no proxy reverso. É o /API. Esse contexto deve estar configurado lá. Tendo esse contexto configurado, vai ser ele que vai ser utilizado no cadastro domingo, que eu vou mostrar na sequência aqui. Então, lá quando a gente for solicitar um alias para acessar, para os nossos usuários acessarem o aplicativo, conectando na nossa empresa, nós vamos passar essa informação aqui, que é o proxy reverso que eu liberei a API para ser acessada pelo aplicativo. Então, para ter um alias para acessar o aplicativo, nós vamos acessar o endereço mingle.totos.com.br/landpage. E vai ser carregada essa página para nós. Aqui ela vai explicar o que é o Mingle, ou seja, o Mingle é uma plataforma que é disponibilizada como serviço, e ele faz a sustentação de aplicativos. Ou seja, nenhum servidor de cliente da TOTUS, que está utilizando o Mingle, ele fica disponível na internet. Ele passa pelo Mingo, por essa plataforma, e só a plataforma da TOTUS, o Mingo, conhece o servidor, conhece o IP do servidor e conhece a API que está disponível. Que no caso é essa API aqui, /API, que nós disponibilizamos através do proxy reverso. Então o aplicativo se conecta no Mingo, usa o alias, que é um nome genérico, pode ser o nome, até indicamos que seja o nome da empresa, ou um alias que esteja disponível, de fácil digitação também para o usuário. Porque lá no aplicativo, o usuário, toda vez que for conectar, ele vai digitar esse alias. Então é legal que não seja um nome complexo também. Eu vou entrar nessa página aqui para a gente ver como que faz o cadastro. Então, depois de fazer o proxy reverso e liberar o /API para acesso externo, mingle.tos.com.br/landpage, e vamos solicitar um alias. Então, para ter acesso ao Mingo, solicite seu alias. Vamos clicar nesse link que tem aqui no Solicite seu alias. Aqui, nós vamos informar o meu e-mail de contato, onde a TOTUS vai enviar o alias vai se comunicar através desse e-mail conosco. Vamos selecionar aqui o aplicativo Minhas Vendas. E esse é um passo muito importante. Então, conforme eu estava comentando agora há pouco que no DataSul nós temos duas arquiteturas disponíveis, então no momento de abertura de solicitar o alias, nós vamos informar qual arquitetura nós estamos utilizando. Se é a DataSul é o que é utilizado com JBoss. Ou se é a nova arquitetura que nós temos disponível para Apache Tomcat. Nesse caso aqui, eu estaria solicitando para a arquitetura atual que nós temos, que é a do JBoss. Selecionei. Aqui é muito importante. Aqui eu vou informar a URL da API que eu deixei disponível para o aplicativo se comunicar com o meu servidor. Então aqui, essa informação é a mesma informação que eu configurei no proxy reverso para ficar disponível na internet, que é o HTTPS, o IP do servidor ou o nome do servidor, dois pontos, a porta, se houver porta, /API. Então, essa API tem que estar disponível para que o Mingo consiga encontrar o servidor que está instalado on-premise, tanto pode ser no servidor do cliente, lá na casa do cliente TOTS, ou no cloud TOTS também. Então vamos colocar o endereço aqui, https. Sugerimos também muito que se coloque um certificado HTTPS no proxy reverso, ou seja, vocês vão instalar o servidor de aplicação para ser o proxy reverso, que é o Apache Tomcat ou ISS, e lá dentro vocês vão colocar também segurança HTTPS. Dois pontos, //, o nome do servidor, ou IP, 192.1.1.
Então aqui nós colocamos o barra PI. Lembrando que com esse barra PI, novamente, né, eu estou repetindo bastante isso porque isso são dúvidas que os nossos clientes estão tendo, tá? Então, de vez em quando nós recebemos uma dúvida e nós vamos ver por que, que o aplicativo não está se conectando. Não está conectando no meu ERP, que está instalado aqui na minha empresa. É porque não foi liberado ou no proxy reverso o API barra API, o Web Service barra API, ou porque foi informado incorretamente aqui no cadastro domingo. Aqui, nós vamos informar se o nome do servidor é para produção ou homologação. Lembrando que normalmente nas instalações on-premise do produto DataSul, né, normalmente os clientes têm uma base de homologação e uma base de produção. Então pode solicitar dois alias. Então, por exemplo, se a gente for solicitar para a base de produção, aqui nas observações eu posso colocar, favor verificar a disponibilidade do alias. Vamos supor que a minha empresa é a TOTS, né? Eu estou solicitando um acesso ao aplicativo para TOTS. Então eu colocaria aqui TOTS. Produção TOTS, toda vez que os meus usuários forem conectar no aplicativo, vamos voltar aqui no aplicativo, para se conectar, aqui ele vai digitar TOTS. Ou pelo menos a primeira vez, ou se ele reinstalar o aplicativo. Depois que ele se conectar, que ele usa o usuário e senha, o alias ele fica gravado aqui no aplicativo. Então toda vez que você voltar a abrir o aplicativo, será necessário digitar o usuário e senha, se a sessão já foi encerrada, mas o alias permanecerá aqui. Mas é interessante sempre colocar um nome simples aqui, se tiver disponível, né, para cadastro lá no Mingo. E é bem interessante colocar sempre o nome da empresa. Uma sugestão que eu posso dar para homologação, colocaria aqui, bom, por exemplo. Então, para o servidor de produção, que é para os meus usuários sempre utilizarem, colocaria TOTS, solicitaria TOTS no cadastro Mingo. E se eu estivesse solicitando um alias para o ambiente de homologação, eu poderia utilizar esse alias. Então, isso aqui é só uma sugestão mesmo. Na verdade, o alias, quem está solicitando pode solicitar ele seguindo um tamanho máximo, né, mas pode solicitar da forma que quiser. Só uma dica para facilitar a utilização pelos usuários mesmo, na hora de digitar o alias lá no aplicativo. Concluindo a solicitação do alias aqui, vai enviar a solicitação. A equipe do Domingo, que é uma equipe da TOTS, né, eles vão retornar, vai ser aberto um ticket, e no retorno desse ticket vai retornar o alias confirmado. Com o alias confirmado e com o proxy reverso devidamente configurado, disponibilizando o barra API para a internet, então nós já podemos ir na loja, nossos usuários podem ir na loja, baixar o aplicativo e começar a utilizar eles. Só lembrando que a gente precisa fazer uma configuração ainda, mas essa configuração é feita internamente por um administrador, talvez a TI da empresa. Que nós entramos aqui na parte 3, no passo 3. Então, só recapitulando. Passo 1 é configurar o proxy reverso e disponibilizar a API na internet. Conforme nós vimos, temos a documentação já de como fazer isso, passo a passo. Passo 2, solicitar um alias domingo, onde vai ser o nome do nosso servidor, como o aplicativo vai conseguir se conectar no nosso servidor. E terceiro seriam as configurações de aplicação da aplicação em si, onde vão ser configurados os perfis de usuário. Aqui o Fernando vai mostrar para nós um pouquinho como funcionam essas interfaces, vai fazer uma demonstração da interface também. Então aqui eu vou mostrar para vocês a parte de configuração de aplicações. Essa tela aqui, ela vem já pré-configurada já com essa informação aqui, que é o pedido offline, que é o Minhas Vendas. Futuramente pode ter outras aplicações aqui que a gente possa disponibilizar que ficarão nessa tela para configuração.
Então, quando você baixa a mídia, essa informação já vem cadastrada. A única coisa que ela não vem, essa ela vai estar ativa aqui, ela vai vir desativada. Então, só precisa clicar em... Opa, configurar não, desculpa. Precisa clicar em editar e habilitar essa aplicação. Habilitando a aplicação, a gente consegue fazer a configuração dos perfis. Aqui é a tela de perfis, então pode haver vários perfis dentro da aplicação do aplicativo, que pode ser definida como a empresa quiser. Representações, como por exemplo, representantes da região sul, sudeste, e nisso cada nível, cada configuração dessa aplicação vai ter um usuário cadastrado nela, os itens que ela pode ter acesso, as tabelas de preço que ela pode ter acesso, e assim todas as informações que eu vou mostrar mais para frente. Então aqui para demonstrar, eu vou criar um novo perfil aqui, região sul. Região sul, região sul. A gente não consegue ativar ela, né, nesse momento do cadastro, porque ela precisa de algumas informações já lá na configuração dela. Então ela faz uma validação aqui, não deixando fazer a ativação se não tiver algumas informações já cadastradas lá para ela. A gente só vai salvar aqui. Ela já leva para a tela de configurações. E essa tela é dividida em algumas abas, um passo a passo. A gente tem a parte de configuração geral, que tem alguns parâmetros, que é o exibir imagem, que o Everson demonstrou ali na imagem lá do aplicativo na loja, que se caso queira que o aplicativo exiba imagem, esse parâmetro deve ser habilitado. Aí todas as imagens que estão configuradas para os itens são levadas para o aplicativo na sincronização. A gente tem a parte do parâmetro de completa pedido. Esse parâmetro aqui, ele faz a seguinte verificação. Se ele estiver ativo, o pedido que é sincronizado do aplicativo para o ERP, ele já entra como liberado já entra como pedido liberado. Ou seja, não passa por nenhuma validação, nada. Já entra no ERP disponível para faturamento. Se ele estiver desmarcado, ele passa por uma tela, que é essa daqui, que é gerenciamento de pedidos. Deixa eu abrir a tela aqui. Ela vai cair aqui no gerenciamento de pedidos, onde um gestor de vendas, alguma pessoa responsável, possa fazer todo o saneamento desse pedido. Aqui tem a identificação, qual foi a origem do pedido, né? App Minhas Vendas, aqui tem um exemplo. E aqui você pode verificar se o preço é adequado, se a porcentagem de desconto é adequada, se a condição de pagamento que foi usada é adequada, todo o crivo que a empresa precisar. Então aqui a gente tem as opções de aprovar, caso o pedido esteja tudo ok, né? A gente tem aprovar ou reprovar. Reprovar, o Everson comentou anteriormente que lá no aplicativo vai aparecer qual que é o motivo de reprovação daquele pedido. Por exemplo, a condição de pagamento não foi o que, a empresa não aceita aquela condição de pagamento, ou qualquer crivo que for definido, é só escrever aqui, nesse campo ali, só escrever nesse campo que essa informação vai ser levada lá para o aplicativo e o representante pode fazer a manutenção daquele pedido de acordo com a reprovação. E caso se estiver tudo ok, é só aprovar o pedido que ele vai estar liberado e pronto para faturar. Continuando aqui na tela de configurações de aplicações, a gente tem outro parâmetro que é o motivo de cancelamento. Ou seja, lá no aplicativo, se o representante precisar de cancelar algum pedido, ele precisa de algum motivo, né? A gente precisa informar qual que é o motivo de cancelamento. Então aqui precisa ser informado qual que é o motivo padrão para que todos os pedidos que sejam cancelados pelo aplicativo tenha esse motivo. Pode ser um específico ou qualquer um que a empresa definir. Temos informações, a parametrização de informações de créditos offline.
e online. A parte de crédito offline, ele habilita um botão aqui, que é o agendamento da execução, que vai fazer um cálculo do crédito do cliente, que ele vai verificar todos os títulos abertos, os limites de crédito, vai fazer todo esse cálculo que é feito, lá no CM0201 tem essa verificação lá. A mesma coisa ele faz, ele grava numa tabela, uma extensão, para que essa tabela seja sincronizada com o aplicativo. Como a Everson explicou ali, existe a sincronização, e essa tabela vai ser sincronizada e vai ser levada as informações. Então é bom que quando usa essa opção de créditos offline, seja feita uma verificação meio que recorrente, no caso um dia mais ou menos, dependendo do volume da empresa, 2 vezes por dia, para que essa informação do crédito esteja sempre atualizada. Para que no representante, a hora que ele for detalhar o cliente lá no detalhe, que o Everson mostrou anteriormente, tem as informações todas atualizadas e o representante possa tomar uma ação mais rápida quanto a isso. E caso for um crédito online, essa pesquisa vai ser feita na hora, instantâneo. O representante vai estar lá detalhando o cliente. Ao abrir a informação do crédito do cliente, é feita a busca já direto no RP, sem passar por um crivo offline, no caso. Se ele tiver sem internet, ele vai verificar que está sem internet, ele não vai conseguir fazer essa informação. Aí ele vai pegar e vai avisar o usuário que ele está sem internet, mas caso ele estiver com internet, ele vai buscar direto no RP. Se as duas informações estiverem ligadas, ele vai verificar a internet, né? No caso, se ele tiver com internet, ele vai buscar primeiro o online, verificar as informações online. Caso ele tiver sem internet, ele vai buscar a informação que está gravada no aplicativo, que vai ser a parte offline. Então, se o online tiver online naquele momento, ele vai atualizar o offline para quando foi a última atualização que foi feita, que no caso foi online. Aqui também temos a aba de usuário. A aba de usuários serão as informações de quais usuários terão acesso ao aplicativo. Como o Everson também explicou anteriormente, o usuário deve ser um representante, deve estar ligado a um representante para poder cadastrá-lo aqui. Então, nesse perfil da região sul aqui, por exemplo, a gente vai cadastrar todos os usuários que são representantes que atendem a região sul. No cadastro aqui, a gente pode fazer usuário a usuário, fazendo a busca pelo nome do usuário ou pelo código do usuário. Ou a gente pode fazer por um grupo, para uma facilidade, buscando pelo grupo a qual ele pertence, trazendo uma lista do grupo e podendo selecionar todos ou aqueles que a gente precisa selecionar. Na parte de registros, aqui são algumas informações que são cadastradas, que estarão, dos registros que estarão disponíveis para o representante desse perfil. Existe alguma lista aqui que a gente tem de cadastro. Por exemplo, o cliente. O cliente é uma exceção. Todo representante tem sua carteira, né? Já tem no cadastro de cliente já tem um representante que ele pertence. Mas nesse caso aqui, caso o cliente não pertença a um representante essa região aqui, ele pode cadastrar esse cliente para que seja possível atender todos os usuários que pertencem a esse perfil, podem ter acesso a esse cliente cadastrado aqui. Ou seja, fora a carteira toda que ele tem de cliente já no nome dele, ele pode atender esse cliente que esteja cadastrado aqui nessa configuração de registros aqui. A gente tem as condições de pagamento também. Então, essa região aqui sul, eu vou disponibilizar somente pagamento à vista, 30 a 60 dias, e só isso, é o que eu consigo fazer para essa região. Então, aqui eu vou cadastrar somente as condições de pagamento que eu dou acesso para esse perfil aqui de representantes terem acesso. Mesma coisa para os itens, eu vou cadastrar todos os itens
que esse perfil aqui vai ter acesso. Eu vou informar os itens que eu tenho para venda para a região sul, por exemplo. Tabela de preço. Vou estar disponibilizando somente as tabelas de preço que essa região, que esse perfil pode ter acesso. E tipo de operação, para quem usa a sugestão da natureza padrão do RP, precisa do tipo de operação para fazer o cálculo da natureza, né? Então aqui a gente vai disponibilizar quais os tipos de operação esses perfis vão ter para poder usar no aplicativo. E depois que é implementado o pedido, é feito o cálculo de qual natureza se encaixa de acordo com toda a parametrização que é feita na natureza de operação, na sugestão da natureza. Então o cadastro aqui é bem simples, vou abrir um aqui. É só clicar em adicionar. Aqui a gente tem um filtro de inicial e final e uma descrição. A gente pode fazer a pesquisa e selecionar qual que a gente quer, qual informação a gente quer e salvar. Isso se aplica para todas as outras registros que tem ali disponível. Então é só selecionar qual registro você quer, informar de acordo com os filtros aqui pré-estabelecidos, selecioná-los e salvar. Aqui ele vai trazendo quais registros que foram adicionados, o tipo para qual ele pertence, condição de pagamento, item, e vai listando todos aqui. Podendo fazer busca para verificar qual já está cadastrado e remover também. No layout, a gente hoje tem uma configuração do layout somente para o cabeçalho do pedido. A gente tem intenção de futuramente fazer para outras telas, para os detalhes, para os itens. Mas hoje a gente tem configurado somente para o cabeçalho. Aqui tem todos os campos do cabeçalho. Até surgiu uma pergunta ali anteriormente, se teria como não deixar a pessoa, o representante, fazer a alteração do registro do campo. Então aqui a gente tem as opções de ou não deixar totalmente visível o campo. Esse campo não será levado para o aplicativo, não estará disponível. Se quiser, pode deixar sem nenhum campo cadastrado aqui, que vai pego todas as informações padrões dos cadastros, como é feito no PD 4000 hoje no RP. Então, se quiser deixar tudo desabilitado, ele vai pegar todas as informações padrões. Ou se quiser deixar só o campo visível para o representante identificar qual o valor que está indo lá. Editável, ele vai poder alterar a informação. E obrigatório, caso ele não informe esse campo, é feita uma validação dizendo para ele obrigatoriamente informar esse campo. Aqui no começo, a gente tem um campo default aqui que a gente consegue identificar lá no aplicativo para quem pertence, quem que é esse campo, porque o label pode ser alterado aqui, pode ser colocado um label de acordo com o que a empresa costuma chamar, estabelecimento, loja, não sei, depende de como cada empresa trabalha. Então aqui você pode fazer a alteração do label e colocar qualquer informação que seja identificável para o representante. Aqui poder ser informado uma ajuda também para o representante, para ele informar o que é a informação correta aqui. E o valor padrão, a gente pode definir aqui um valor padrão a partir dessa tela. Ou seja, quando a gente carrega o aplicativo, leva as informações para o aplicativo e cria um novo pedido, essas informações padrões aqui que são informadas aqui nesses campos já são pré-preenchidas lá. Daí você tem a opção de obrigar a esse perfil de representantes vender somente para esse estabelecimento e deixar ele não editar, deixar ele só visualizar, aí ele vai carregar essa informação e deixar sem o representante poder alterar essa informação. E também os campos aqui podem ser trocados. Por exemplo, eu posso colocar aqui o tipo de operação de venda vai ser o meu primeiro campo. Então, lá no aplicativo, ele vai trazer essa informação que é o tipo de operação de venda vai trazer
a primeira informação, logo depois a loja, e assim pode ficar mexendo, definindo qual vai ser a sequência dos campos para aparecer no aplicativo. Feito isso, é só salvar o layout e a configuração está pronta. Outra coisa importante aqui é que cada usuário pertence a um perfil. Então, caso você cadastrou um usuário já em algum perfil, e você quer saber em qual ele pertence, a gente tem uma busca avançada aqui, que a gente consegue identificar onde o usuário está cadastrado. Ele vai trazer aqui qual que é o lugar que ele esteja cadastrado. Isso tem algumas dúvidas surgindo, então isso aí é bem importante. Essa parte de configuração, acho que é isso, Everson. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que é isso. Só faltou mostrar uma informação ali no aplicativo daí, Fernando. Eu vou compartilhar novamente a minha interface, a minha tela. No aplicativo mesmo, que é algo que eu acho que é interessante mostrar para sanar algumas dúvidas também. Então, só deixa eu pegar o controle novamente aqui da apresentação. É uma informação que é bem importante, que está também aqui na tela de login do aplicativo, é o botão ajuda aqui embaixo, né? Nesse botão ajuda, a gente vai ter diversas informações, por exemplo, assim, os pré-requisitos para a utilização do aplicativo, que é ter um smartphone, pelo menos na versão 5 do Android, né? Enquanto a gente não disponibiliza ainda para iOS. Quando tivermos iOS, vai ser acrescentado mais um pré-requisito aqui, que seria para Android 5 ou iOS na versão que a gente vai determinar ainda. Ter acesso no dispositivo móvel para efetuar a sincronização inicial dos dados, né? Lembrando que o aplicativo ele funciona com dados offline. Então, depois da sincronização inicial, você pode ir para uma área sem internet que você vai ter acesso aos dados, vai poder fazer o pedido, vai incluir o pedido, e quando você tiver acesso novamente à internet, eles serão sincronizados com o ERP. Então, outra informação muito importante que eu queria passar para vocês é que para utilizar o aplicativo, né, o aplicativo, como vocês viram, ele tem a configuração dos perfis dele dentro do ERP, e tem as APIs de conexão também com o aplicativo, que enviam dados e recebem dados do aplicativo, e esses recursos estão disponíveis no RP a partir do linha DataSul, né, a partir da versão 12.1.27 no patch 8. Então, conforme foi mencionado lá no começo também, o usuário possui usuário e senha de acesso ao sistema TOTS, né? Então ele usa o cadastro de usuário do próprio ERP. O alias, que vai ser solicitado pela empresa na página, na landing page de domingo, como eu demonstrei anteriormente. Aqui ele fala o que é o alias também, como obter o alias novamente, as informações que precisa passar. E aqui embaixo nós temos também, por último, a informação de documentação do aplicativo. Então, qualquer dúvida mais técnica que vocês tiverem, vocês podem acessar a documentação aqui, também está disponível no TDN lá da TOTS. Vocês podem acessar, lá tem a descrição de todo o aplicativo, com campos que ele utiliza, com a parte de configuração dele, está toda detalhada lá. Inclusive, tem links direcionando também para a documentação de configuração do proxy reverso, que é para disponibilizar a API. Então, toda essa parte nós temos disponível via documentação também. E qualquer dúvida que tiverem também, né, nós temos nossos canais oficiais da TOTS que te suporte. E qualquer problema nós estamos aí, qualquer dúvida também, a gente está aí para ajudar vocês. Fernando, ficou alguma dúvida sem responder ali? Você sabe me dizer? Ficou, Everson. Uma questão que apareceu aqui é sobre a configuração, né, que o Fernando mostrou dos usuários, a configuração, por exemplo, da condição de pagamento, que para quem utiliza o portal de vendas, né, se ele vai ter que fazer 2 vezes. Uhum. Atualmente sim, a gente precisa fazer 2 vezes isso, tá? Mas isso é algo que a gente já tem levantado aqui como requisito para trazer a configuração do portal para essa nova interface de configurações. Porque a nova interface nós já
desenvolvemos ela pensando em receber todas as outras aplicações que nós fomos desenvolvendo, né, de acesso externo ao ERP. Então, novos aplicativos vão aparecer também nessa mesma interface, então a configuração vai ser no mesmo local. E os portais, que nós já temos uma configuração antiga, né, nós temos que trazer ela para cá também. Tá? Depois que nós liberarmos essa nova funcionalidade, vai ser apenas uma configuração e a gente não vai precisar fazer essas duas. Por enquanto, são duas. Legal. E a outra é a previsão para o iOS. Previsão para o iOS? Isso. O Fernando está trabalhando nesse momento, tá? Então, eu legal. acho que ele pode falar até mais para nós sobre isso. Mas, assim, uma previsão específica a gente não pode dar, mas a gente pode falar que a gente já está trabalhando com o framework que a gente utilizou, a tecnologia que a gente utilizou para desenvolver o aplicativo, ela já permite que o mesmo desenvolvimento, a gente não precise fazer um novo aplicativo para iOS, como acontece com alguns aplicativos que nós temos no mercado, né? Esse aplicativo nós conseguimos já compilar ele para iOS também. Nós vamos ter alguns ajustezinhos aí relacionados ao iOS, né? Talvez algum botão diferente, alguma interfacezinha um pouquinho diferente, levemente diferente, mas as funcionalidades serão sempre as mesmas e caminharão junto tanto para iOS quanto para Android. Legal. E a pergunta que muitos fazem é sobre customizações, né? Customizações? Isso. Então, customização para o aplicativo em si, ele é um pouco complicada. Por quê? Porque lembrando que o aplicativo é único, né? Então ele vai estar na loja para todos os usuários, para todas as empresas cliente TOTS que quiserem aderir ao uso do aplicativo, vai estar disponível. Ele vai lá e baixa na loja. Uma única compilação, ou seja, um único aplicativo. Para customizar, o que nós vamos deixar disponível? Nós já vimos ali nas configurações de campo, que o Fernando mostrou, que a gente consegue arrastar o campo, colocar a ordem deles de forma diferente no aplicativo, exibir ou não o campo, deixar ele bloqueado, trazer informações default. Nós temos planejado também para adicionar campos personalizáveis no aplicativo. O que acontece com esses campos? Você vai conseguir colocar em qualquer interface do aplicativo um novo campo, por exemplo. Esses novos campos, você pode customizar eles naturalmente com a mesma técnica de customização que existe no DataSul hoje, que já é amplamente utilizada, né? Quando essa informação do aplicativo chegar no RP, ele pode ser customizado naturalmente. Só nas interfaces do aplicativo que não será customizável da forma como nós estamos habituados hoje, como nós temos no portal, por exemplo, onde nós conseguimos colocar novas interfaces. Mas campos adicionais para suprir, o que supre já bastante a necessidade de customizações são os campos, né? E talvez algumas outras técnicas que a gente consiga colocar ali dentro para personalizar. A ideia agora, na verdade, no aplicativo é deixar ele personalizável e esquecer um pouquinho a customização em si, né? Agora, até por uma questão de segurança também do aplicativo, justamente pela questão que ele vai ser utilizado por todas as empresas e tal, mas vai ser possível sim configurar ele da melhor forma possível para atender as necessidades as necessidades específicas que a empresa tiver. E no lado do RP, quando as informações chegarem lá, né, as APIs do aplicativo, elas utilizam a tecnologia do RP, utilizam Progress, utilizam o DataSul REST, por exemplo, que também é personalizável, né, customizável. Então, será possível customizar no lado do RP as informações quando chegarem e no aplicativo personalizar. Legal. Temos mais perguntas? Aqui só dúvida quando que vai estar a hierarquia de times, né? Isso eu acho que está no nosso roadmap. Como o Everson falou no início, essa é uma versão inicial, né? A gente entende que ele não para aqui, né? Tem evoluções que a gente vai estar evoluindo, né? Após a liberação, né, dessa primeira versão. Trazendo essas funcionalidades, né, também de integração e outras que já estão mapeadas também, tá? Além de pedidos também, nós queremos trazer algumas interfaces bem relacionadas a CRM. Então, no passado, nós desenvolvemos um aplicativo para CRM e nós já temos o know-how de como trazer essas interfaces para cá. Então, nós já temos preparado para trazer
mais novidades para o aplicativo também. Então, assim, é um aplicativo que ele está vivo, ele vai continuar tendo novas funcionalidades, né? E a gente precisa também que os clientes, conforme vão utilizando e sentindo a necessidade de uma funcionalidade ou outra que não atenda, abra solicitação pela nossa central colaborativa lá de sugestão de melhorias, né? Que a gente vai analisando lá e principalmente votando nelas também, porque quanto mais votos tiver nas sugestões de melhorias da central colaborativa da TOTS, a gente implementa de forma mais rápida isso. Sobre a questão ali a data de liberação, a gente fez um patch para 27 também. Ela vai sair na 12.27.8, tá? Esse patch está programado para sair no dia 26 agora. Então a gente fez uma liberação desse patch. Ele está sendo montado, então a partir do dia 26, o 12.27.8 vai estar disponível e vai estar todas as configurações do aplicativo já disponível também nele. Legal, Fernando. Então eu já trouxe a informação ali de quando vai ser liberado o patch aqui 8, né? Uma outra solicitação aqui ai, fugiu agora. Se eu posso fazer cotação nesse aplicativo, né? Uhum. A gente não tem essa funcionalidade ainda, mas se você for ver pensando em negócio, né? Se você não aprovou o pedido ainda, teoricamente você poderia utilizar ele como cotação. Mas assim, só para conhecimento mais detalhado, mais técnico, né? O que a gente tem de pedido, basicamente, é uma cotação já. O que a gente nivela para ele é o nível de status do pedido, né? Que ele estaria como cotação. Então, basicamente, o que nós já temos aqui já supriria a cotação também, mas a gente precisa fazer esse desenvolvimento ainda, para setar realmente como um campo lá dentro do pedido, como ele está em situação de cotação. Não sei se ficou claro, mas por enquanto nós não temos, mas Está na é simples de a gente nossa... desenvolver isso. Está no nosso roadmap, com certeza, no nosso planejamento, né? Uma dúvida aqui é sobre o preenchimento dos campos ali, né? Quando o usuário configura aqui no cabeçalho, o usuário não poderá alterar nem visualizar nada, será automaticamente preenchido com os dados padrões do cliente. Se o usuário definir que no campo aparecerá e terá um valor default, então essas informações serão sobrepostas com as informações do cadastro do cliente. É isso, né? É isso mesmo, né, Everson? Isso mesmo. Uma coisa bacana que tem no aplicativo é o seguinte, dependendo de como a empresa trabalha, é possível que todas essas informações necessárias para a abertura do pedido, elas já venham por default, por exemplo, do canal cliente, né, que nós já trazemos bastante informação. Então, se você ir lá na configuração do aplicativo e desabilitar todos os campos do cabeçalho do pedido, só deixar o cliente no cabeçalho, que isso é uma exigência, né, para mostrar para quem que é o cliente que está sendo realizado o pedido, e você só deixar a inclusão de itens. Você pode remover todos os campos e quando você salvar o pedido, internamente o RP vai aplicar as informações em cima e já vai abrir o pedido também com todas as informações default preparadas. Então, assim, ele ficou bastante flexível nessa parte de você querer ou não que o usuário edite uma informação. Por exemplo, a tabela de preço pode vir por default já, né, que o usuário não pode colocar. E eles precisavam a funcionalidade deles era basicamente essa, sabe? Que eles iam apenas informar o canal de cliente, o canal de venda, né? E os campos que o canal de venda aplicam dados, como tabela de preço, por exemplo, e condição de pagamento, se não me engano, na configuração eles tiraram do aplicativo. Ou seja, a única coisa que o usuário do aplicativo faz é selecionar o canal de venda. Selecionou o canal de venda, ele já aplica os dados conforme o cliente selecionado e já entra no RP os dados tudo prontos já com os dados default. Quero agradecer a todos a atenção também. Muito obrigado, Léo. Obrigada, pessoal, e até um próximo evento, então.